boa noite. Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. E o fim de ano chegou e com ele muita gente começa a se preparar para viajar. Esse é um período marcado em geral pela alegria das visitas a amigos e parentes distantes. Porém, é também nesse período que ouvimos os relatos tristes da imprudência, do desrespeito às regras de segurança e civilidade no trânsito nas nossas estradas brasileiras. Aquilo que poderia ser um momento de reencontro com familiares, com os amigos, um momento de descontração, um momento de felicidade, torna-se para muitos um grande pesadelo. Só para se ter uma ideia, no ano passado foram mais de 350 mortes registradas em acidentes em rodovias federais nos feriados do Natal e do Ano Novo. Quais são as causas? Aquelas de sempre, que a gente bem conhece. A mistura de álcool e direção, alta velocidade, ultrapassagens perigosas, irresponsabilidade. Para conversar sobre esse assunto sério, na tribuna dessa noite, a gente recebe o superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, inspetor Sérgio de Amorim. E na bancada, a jornalista Maria Tereza Cruz. E ainda no programa de hoje, nós vamos receber o abade do Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo, Dom Bernardo Bonovitz. Ele vem do Paraná falar sobre o seu novo livro, Buscando Verdadeiramente a Deus. Um livro que tem tudo a ver com o clima de Natal e as buscas por espiritualidade. É o Tribuna Independente trazendo informação, cultura e inteligência às nossas noites. Participe com a gente. É isso, Paulo. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Uma ótima noite a você, telespectador da Rede Vida, você que sempre participa com a gente do Tribuna Independente. Afinal, você faz o programa conosco, enviando sua mensagem para tribuna@redevida.com.br, é o nosso endereço que está na tela para você enviar. Nossa caixa de entrada está aberta a partir de agora, esperando sua mensagem, sempre com seu nome e a cidade de onde você está nos escrevendo. Programa especial nessa noite porque fala de um tema que tem tudo a ver com as nossas preocupações nos próximos dias. Eu recebo o inspetor Sérgio de Amorim, superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo. Inspetor, seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente pela Rede Vida. Muito boa noite. Muito boa noite e muito obrigado pelo convite. E tenho certeza que vai ser uma noite especial. A gente tem aqui a nossa parceira, a jornalista Maria Tereza Cruz. Maria Tereza, bem-vinda novamente ao Tribuna Independente. Boa noite. Muito boa noite, Dalcides, telespectadores. Muito obrigada de novo por essa oportunidade. E a oportunidade de você também, telespectador, entrar em contato com a gente, enviar o seu e-mail, tribuna@redevida.com.br. A oportunidade de você deixar o seu comentário e fazer a sua pergunta. Eu quero começar com uma primeira pergunta que traz um pouco o contexto. Eu falei de 350 mortes no Natal do ano passado, entre Natal e Ano Novo. Me parece um número significativo. Ao mesmo tempo, a pergunta que eu faço, com tantas campanhas que são feitas, por que as nossas estradas ainda são causa de morte, então são tão perigosas? São as estradas ou os condutores? Olha, as estradas contribuem, mas a figura principal sempre é o fator humano. Sempre, em todo tipo de acidente. A conduta do condutor, né, a atuação do condutor, principalmente nesses períodos de festas, em que há um desprendimento, que as pessoas estão muito preocupadas a chegarem nos locais onde vão passar o final de ano e as festas, acabam se despreocupando deixando de tomar condutas que vão representar a segurança própria dos seus familiares. Então, a grande preocupação que a gente tem sempre em trabalhar com o fator humano, sim, com o motorista, com as campanhas de conscientização, com a fiscalização efetiva e buscando sempre a redução desses números, né, a gente tem conseguido essa redução ano a ano. A gente tem percebido que os números diminuem, aumentam ou há uma certa estabilidade. Como é que está a nossa situação? Os nossos números dos últimos anos têm diminuído, sim. A gente tem diminuído o número de mortos, o número de feridos e o número de acidentes ao longo das campanhas educativas. Porém, o que acontece é que a frota aumenta e a população também aumenta. Então, os números eles não podem ser compreendidos de uma forma linear. A gente tem que analisar nesses números, nessas estatísticas também, o crescimento da população e o aumento da frota de veículos. Vamos lá.
Bom, vamos lá. Em falando da Lei Seca especificamente, né, a gente tem ela oficialmente, nunca foi bom, obviamente, sempre foi condenável beber e dirigir, isso é óbvio. Mas é de 2008, né, inspetor? Como o senhor mencionou, de lá para cá a gente viu uma redução, os números provam isso, mas, claro, ainda muita gente insiste em beber e dirigir não apenas na cidade, mas também nas rodovias. Será que a lei ainda é um pouco permissiva, na opinião do senhor? Na minha opinião, a lei ela preencheu a lacuna necessária e ela sofreu correções recentes, inclusive. Né? Então, a lei, num primeiro texto, num primeiro momento, ela deixou ela trouxe alguns problemas, algumas lacunas, mas que foram sanadas pelo Legislativo, felizmente. E isso também traz uma repercussão. Então, aqueles problemas iniciais geraram algumas condutas de impunidade, e essa impunidade acaba repercutindo de uma forma negativa. Mas à medida que o Poder Público conseguiu corrigir isso, eu creio que nós já tivemos uma reorientação. Embora beber e dirigir ainda seja uma prática ainda cultural. Então, por isso que é muito importante a questão da penalidade, do exemplo, mas é necessário que isso passe a ser uma postura do cidadão. Então, ao mesmo tempo que muitas conquistas foram adquiridas ao longo dos anos, como fumar em ambientes fechados, né, eu acredito que a alcoolemia ao volante é algo que nós estamos conquistando ao longo do tempo, ao longo dos anos. Né, mesmo. É que é curioso, desculpa. Não é isso mesmo. Não, é que é curioso porque também tem a questão do dolo, né? Então, por exemplo, quando acontece fatalmente, né, um acidente e aí gera um inquérito, enfim, muita gente ainda considera culposo. E quando o sujeito bebe, ele está assumindo um risco. Queria saber também o que o senhor acha disso. Será que não deveria haver uma mudança, de repente, mais uma mudança na legislação para considerar de uma forma automática qualquer tipo de acidente fatal, doloso? Enfim, isso não ajudaria, na opinião do senhor? Eu creio que o que muda o comportamento muitas vezes não é simplesmente uma nova lei, mas a aplicação efetiva da lei. Então, com uma fiscalização forte, com um judiciário atuante, com toda essa atuação de uma forma mais coesa, mais integrada, nós mostraríamos à sociedade, nós vemos isso em andamento, em crescente, coibindo as práticas. E volto mais uma vez na questão da conscientização. Normalmente quem bebe é o pai da família, né, o motorista, é aquele responsável por aquele núcleo familiar que está se deslocando num momento festivo como esse. Então, ele tem que, antes de pensar naquele efêmero bem-estar que ele está passando pelo uso da bebida, pensar com mais honestidade, olhar para ele mesmo e lembrar que ele é o responsável por aqueles que ele está conduzindo e outras famílias que estão circulando também em outros veículos. A Maria Tereza tocou num ponto que eu acho assim, merece um aprofundamento. Eu vejo que há uma cultura também brasileira que não tem punição. Muitas vezes se fala assim, olha, dirige embriagado, mas também não vai acontecer nada. Vou pagar uma multa, né? Isso, vai pagar no máximo vai pagar uma multa. Matou alguém, não vai preso, você já conhece alguém. A pergunta que já me fizeram várias vezes, ao longo do dia de hoje, também conversando com várias pessoas em vários lugares aqui na cidade de São Paulo, dois deles tocaram no mesmo ponto. Dalcides, matar no trânsito não vai preso. Olha, vai ou não vai? Vai. Eu vou lhe Isso trazer... é mito, então. A partir de hoje fica claro que é mito. Vamos lá. Eu vou lhe trazer alguns números. Vou tomar a liberdade de lê-los aqui. Ó. Claro. No último ano, nós temos uma crescente de 2011 a 2013. Nós aumentamos o número de testes. Os testes, efetivamente realizar os testes de alcoolemia também funciona de forma educativa. Porque uma pessoa que foi submetida a um teste de alcoolemia, ela vai falar para outras pessoas que ela foi, olha, eu fui parado numa blitz da Polícia Rodoviária Federal e fui submetido a um teste. Então, aquele que está bebendo, ele vai para, olha, eu não vou... Peraí, a polícia está fiscalizando. Há uma intimidação natural. Então, nós aumentamos os nossos números. Ó, de 2011 a 2013, nós passamos de 12 mil testes para 90 mil testes. Ainda não acabamos 2013. Em 2013, por exemplo, nós fizemos 1.140 autuações e 437 prisões.
É nesse ano que ainda não se encerrou e ainda não Prisões, chegamos... mas essas pessoas continuam presas essa ou é uma não? pergunta. Essas pessoas, a prisão em flagrante, ela gera, ainda na legislação atual, ela pode gerar uma liberdade através do pagamento de uma fiança. Porém, a sua carteira é recolhida, ele já não sai dirigindo. E numa reincidência, essa carteira vai ser cassada de imediato, além da pena que ele vai sofrer de prisão, porque ele vai responder um processo. Então, como a ampla defesa e o contraditório são nortes do nosso direito, ele tem direito a uma defesa, a um devido processo legal. Então, ele é preso de imediato naquela condição, ele não dirige naquele momento e pode pagar uma fiança, porém não sai dirigindo. Vai responder o seu processo em liberdade. Muitas vezes, a medida alternativa aplicada àquele cidadão pode se tornar muito mais interessante do que uma prisão, uma continuidade num regime prisional, dependendo da circunstância. Uma mera direção embriagado é diferente de uma direção embriagado que gerou uma morte. Nós temos perguntas de telespectadores. Que bom que você está participando com a gente. tribuna@redevida.com.br. Nessa noite em que o nosso convidado é o inspetor Sérgio de Amorim, superintendente da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo. Vamos lá. O Vanderlei Mendes, da Alcides, ele é de Niterói, no Rio de Janeiro, mas ele mandou a sua pergunta voltando numa questão que a gente falou há pouco. Ele fala assim: mais do que penalizar o cidadão, temos que mudar um hábito tão enraizado em nossa sociedade como é beber e dirigir. Ele pergunta se a Polícia Rodoviária tem esse lado social, com ações conscientizadoras. Nós estamos caminhando em campanhas contínuas. Por exemplo, hoje mesmo nós estamos fazendo uma campanha aqui na rodovia Presidente Dutra aos caminhoneiros, aquela relacionada a um trabalho de conscientização com os próprios caminhoneiros. Então, trabalhamos em vários setores, não só com os adultos, mas também com o público infantil. Então, se pensa numa mudança cultural em quem tem condição de ser criado numa nova estrutura. Então, as palestras nas escolas, o trabalho de prevenção aos acidentes, as regras de circulação e as campanhas fortes em se evitar o uso de substâncias entorpecentes, principalmente o álcool, é algo que nós temos como obrigação. Não é uma opção da instituição, é uma obrigação. Faz parte do nosso dia a dia e da nossa missão realizar esse tipo de campanhas. Ele mencionou entorpecentes, então eu quero também introduzir um outro assunto aqui, que é com relação aos caminhoneiros, né? A gente sabe, já vimos, inclusive reportagens, eu mesma já fiz na minha vida, eles tomam aditivos, o rebite ou mesmo outras coisas para ficar acordados. A gente sabe que as rodovias, especialmente as rodovias federais, são muito, enfim, via para escoamento de carga, né, por uma questão até da infraestrutura do país. E é muito curioso, eu ali na minha vivência, no meu trabalho, por exemplo, Serra do Cafezal, ali na região da Regis Bittencourt, a Fernão Dias, tem muito acidente envolvendo caminhões. E isso gera também na população que não é caminhoneira, que é o motorista comum, até uma certa insegurança de rodovia da morte, de eu não vou pegar a Dutra, tem muito caminhão. Como é que está especificamente a ação da polícia com relação a esses caminhoneiros? Ainda tem muito abuso dessas outras substâncias? Eles são pressionados? É um problema de pressão da própria classe de patrões, enfim, que obriga o sujeito a passar, a varar a madrugada? Como que a polícia vê essa situação dos caminhoneiros? É um assunto muito sensível que tem afetado a nossa área de fiscalização continuamente. Então, nós temos feito fiscalizações voltadas aos caminhões, aos caminhoneiros, com constância, durante o dia e durante a noite, e verificando o uso de álcool e o uso de outras substâncias e a posse de outros entorpecentes. Então, sempre que essas situações são flagradas, nós tomamos todas as medidas necessárias. Mas o importante é que também está se fazendo um trabalho junto ao Legislativo para algumas adequações de legislação. Por exemplo? Por exemplo, testes periódicos do uso de entorpecentes por caminhoneiros. Então, esse é um dos projetos que nós temos apoiado e que pode nos trazer um benefício muito grande, porque os testes periódicos para as licenças, para as habilitações, para que ele continue exercendo a profissão de caminhoneiro, vão efetivamente detectar
o uso de substâncias durante determinado período. Então, o uso dessas substâncias ele tem que ser tratado com o caminhoneiro como a dependência química que alguns adquiriram, né? Então, ele precisa de uma atuação, de um trabalho de amparo, né, antes de qualquer coisa. Alguns sindicatos que têm nos procurado, né, na área dos transportes têm se mostrado muito propensos a isso, né, a garantir esse amparo àquele trabalhador que é um caminhoneiro, né? As drogas mais comuns são as de ficar acordado, é isso que eles Sim, usam? sim. Normalmente essas é que a gente tem uma incidência maior. Quando a gente fala de algumas situações vividas, por exemplo, na estrada, e alguém certa vez me contava a história de tentar corromper aquele policial que está ali na estrada. E às vezes insinuando alguma coisa, e alguém me dizia, inclusive, de um policial que me parecia assim, vamos conversar, utilizando também algumas frases que deixavam subentendido que havia alguma coisa ali possível de ser negociado. Como é que vocês combatem qualquer tipo de corrupção desses policiais e dessas pessoas que tentam, de alguma forma, intervir na atuação de vocês? Errados estão os dois, quem oferece e quem aceita. Quem oferece comete um crime e quem aceita também comete um crime. Os dois são tipificados. A nossa atuação principal é contra é em cima do policial, né, que é nossa obrigação cuidar do nosso efetivo e atuar firmemente em cima de práticas de corrupção. Então, também, ao longo dos anos do histórico da evolução do nosso país, as práticas de corrupção, elas vêm diminuindo, graças a Deus, em todos os setores, com auxílio muito importante da própria imprensa, né? Então, mudou muito a concepção do que era interessante e do que não era interessante da própria população. Então, eu diria que a lei da vantagem já não é mais uma lei, foi revogada, digamos, né? Hoje em dia, a população não se sente mais na vantagem quando oferece alguma coisa, seja em qualquer área de fiscalização, né? Não só no policiamento rodoviário, mas como em qualquer licença, em qualquer atividade que ele tenha junto à sua prefeitura. Então, hoje o cidadão já tem essa consciência. Com essa consciência, ele já resolveu 50% do problema, porque ele já não oferece. Certo. E os outros 50% do problema é o nosso problema. Que é o combate que vocês constantemente têm que fazer dentro da própria instituição. Exatamente. A gente fez uma matéria sobre a lei seca e a gente conheceu um pouquinho mais assim, algumas curiosidades, testes que fomos fazer. Vamos para as ruas, vamos lá. Com o fim de ano, época de festas e férias, aumenta o movimento nas estradas. Para inibir a presença de condutores sob o efeito do álcool, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a Operação Lei Seca. Operação Rodovida, já no terceiro ano de Rodovida, cujo objetivo é reduzir o índice de violência nas rodovias. No ano de 2013, até o dia 12 de dezembro, foram feitos aproximadamente 92 mil testes do bafômetro, um aumento de 70% na quantidade de testes realizados e de 4% de infrações. A pessoa está sob efeito de álcool, mas não tanto, isso está regulamentado em lei, é passível só de uma autuação e tudo que prevê a lei, suspensão do direito de dirigir posteriormente. Se a pessoa bebeu muito, tá, incorre no crime. E o crime é estipulado, bem no texto da lei, alterações psicomotoras. E sugere-se, entende-se como prova disso, aquelas aceitas no direito. Tá? Teste do etilômetro, o exame clínico pelo IC, gravações que comprovem as alterações psicomotoras. E aí incorrendo o cidadão no crime. Bom, e agora os mitos e verdades do teste do bafômetro. Muita gente tem dúvidas sobre o resultado desse teste. Alguns alimentos, produtos ingeridos possuem álcool na sua composição e na hora do teste podem acusar estado de embriaguez pelo condutor. Bom, agora nós vamos fazer aqui uma simulação do teste do bafômetro. Para isso, nós temos vinho, enxaguante bucal e também o bombom de licor. Será que esses produtos aqui são acusados no teste do bafômetro? É o que a gente vai descobrir agora. Bom, então a gente vai começar a simulação aqui com a taça de vinho. E nosso amigo aqui, o Maurício, vai
saborear o vinho e em seguida nós vamos realizar o teste do bafômetro. Álcool ainda, né, volatilizado na boca, não está no sistema. Então, o teste que vai ser feito vai acusar justamente esse álcool livre. 1,26. Já estava preso. Todo teste de etilômetro ele deve ser feito após a asepsia bucal, tá, com água, para eliminar qualquer resíduo que esteja livre, para o teste pegar justamente aquelas partículas que estão livres no sistema sanguíneo. Se ele de fato bebeu uma taça, quando esse álcool começar a fazer o efeito dele, uma taça de vinho ele vai estar sob efeito de álcool e impossibilitado de conduzir. 0,03. Nada, mínima coisa que está lá. Já está apto para condução. Um novo teste agora com enxaguante bucal. Primeiro, para comprovar realmente que presença zero de álcool. Presença zero de álcool. Vamos fazer um teste, seria o controle, ele zerado. Sem presença de álcool. Então agora o Paulo vai fazer uso do enxaguante bucal e depois a gente vai fazer o teste. 1,77. Estaria preso uma hora dessa. Ou seja, enxaguante bucal com álcool é acusado no teste. É acusado no teste. Mas lembre-se, ele fez o enxágue com a asepsia bucal com enxaguante que contém álcool e ele não fez a limpeza da boca. Bom, então agora a gente vai fazer um novo teste depois da asepsia com água. Com a água. 0,03. Já está fora, totalmente fora. Daqui a pouquinho, uns 5 minutos, vai estar sem resíduo nenhum. Daria zerado. Daria zerado, com certeza. Bom, agora eu vou fazer o teste com bombom de licor. Descobri agora o resultado depois de 2 bombons. 2 bombons, 0,40 mg. Se quiser dar um tempinho, faz a asepsia bucal, faz o teste, vai ver que 0,00. Já está zerado. Já está zerado, sem problema nenhum. É importante que tenha-se a consciência do quanto que você bebeu, né, e o quanto que vai demorar para esse álcool sair do seu organismo, para que você esteja apto a conduzir. Você em casa nos acompanhando, você com suas dúvidas, suas questões, suas perguntas, tribuna@redevida.com.br. Que ficou claro ali, então, que é a questão de resíduo, então, que fica do álcool, é isso? Porque ali fez-se o bocejo e tal, mas depois misturou com água, estava tudo zerado, estava tudo bonito. Sim. Mas o álcool não vai permitir isso. Eu posso lavar muito minha boca, Isso. eu vou ter algum problema. O que acontece? Quando ele fez o teste ali, e assim que ele colocou o álcool na boca e já soprou, Sim. o que o aparelho detectou era o álcool que estava na boca. Uhum. E o objetivo do aparelho é detectar o álcool que está no organismo. Então ele ele vai extrair uma quantidade de álcool do ar expelido pelos pulmões que vai passar pelo aparelho. Por isso que a asepsia bucal é o essencial para fazer realmente a constatação de que a pessoa está sob efeito de álcool, não que ela pôs álcool na boca. Aquele que pôs álcool na boca, ele não está alterado pelo álcool que ele pôs na boca, porque ele não consumiu, ele não ingeriu. Aquele álcool não está na sua corrente sanguínea e não vai ser constatado através do ar que foi soprado dos pulmões. Agora, com relação à polêmica de fazer ou não o teste do bafômetro, Exatamente. né? Fazer prova contra si mesmo, eu não preciso e tudo mais. Eu sei que recentemente houve uma mudança com relação a isso, né? Enfim, de determinação, até de conduta. Se você observar que o sujeito, né, a pessoa oficial observar que o sujeito está bêbado, até ele pode ser conduzido. Mas como que funciona isso? Tem muita gente que se nega a fazer o teste do bafômetro pela experiência, pela sua experiência, das pessoas com quem você conversa, dos oficiais da polícia. Tem muita gente que ainda se nega, e como que é feita a condução se você percebe que o cara está totalmente bêbado? Como que é? Hoje em dia, a lacuna foi preenchida pela mudança da legislação e com a possibilidade de encaminhamento àquele que for constatado por outros meios de prova admitidos no direito. E uma das ferramentas é um laudo de constatação preenchido pelo policial e com testemunhos. Então, esse laudo ele pode demonstrar a condição de embriagado daquele condutor, assim como um laudo emitido por um médico legista da Polícia Judiciária também pode constatar. Então, a mera recusa
Não vai resolver o problema daquele que está embriagado. Na verdade, aquele que bebeu e que se nega a se submeter a um teste, ele está deixando de usar uma prova a favor dele. Porque se ele bebeu muito e se ele bebeu pouco, há diferença para a legislação. Se ele bebeu pouco, ele vai sofrer um auto de infração, que vai ser convertido em multa, vai ser impedido de dirigir e vai embora para casa sem dirigir. Aquele que bebeu muito, que ultrapassou um limite legal, ele está cometendo um crime. E para nós, naquela constatação de indivíduo embriagado, alterado na condução do veículo, eu não preciso medir quanto, porque a lei foi alterada. Então, basta que ele se negue e que ele esteja sob efeito de álcool numa condição de alteração das suas capacidades psicomotoras. Aí esse vai ser conduzido. Então, aquele que bebeu pouco, para ele é mais interessante provar que ele bebeu pouco. Bebe pouco. Porque senão ele vai ser conduzido a um distrito policial, em razão da alcoolemia. Eu vou fazer uma pergunta não em base a uma teoria, a uma experiência prática de vida. Eu vivo uma parte da semana na cidade de São Paulo, uma parte da semana no Rio de Janeiro. Perfeito. Eu noto uma diferença que eu não sei se ela é uma diferença apenas de marketing ou se de fato na operação da coisa se faz mais visível. No Rio de Janeiro a gente percebe balões gigantescos dizendo lei seca e se fala constantemente nessa temática. Em São Paulo, talvez a atuação seja até maior, mas a gente não ouve muito, ou então visivelmente se vê menos sinais nessa forma de controle. Há uma diferença de marketing ou realmente de atuação na forma de combater? Eu creio que as duas possibilidades têm seus lados positivos e o seu lado negativo. Então, quando você faz uma divulgação bem forte, como essa do Rio de Janeiro, com balões, ela gera um impacto dizendo, há fiscalização, não beba que a fiscalização está presente. Mas também gera uma movimentação da sociedade querendo evitar aquela fiscalização. Está havendo fiscalização e está em determinado local, através das redes sociais e de outros meios possíveis. E em São Paulo é uma outra forma de se atuar que as instituições policiais utilizam, né? Não é esse uso dos balões, mas também tem o seu lado positivo, né? Há uma fiscalização, existem várias fiscalizações ao longo das cidades, nas rodovias federais, com a Polícia Rodoviária Federal. Eu sei que há fiscalização, mas eu não vejo ali uma propaganda. Então, os dois lados são possíveis. O ideal é que a fiscalização efetiva coíba a pessoa na condução de veículos após o uso de álcool, né? Então, se os dois chegarem a esse fundamento. Mas a pulverização dessas informações nos meios, nas redes sociais, como o senhor mesmo citou, o Twitter da Lei Seca, isso atrapalha na prática o trabalho de vocês? Isso atrapalha de certa forma, né? Todo o aviso de uma fiscalização é uma atitude que a pessoa toma e é uma responsabilidade que ela assume. No momento em que ele avisa que há um comando de uma lei seca, que há uma fiscalização da polícia em determinado local, aquele famoso uso dos faróis, avisando que a fiscalização está à frente, ele está avisando o outro igual a ele, mas ele também está avisando o embriagado, que pode colidir com um carro com uma outra família, ele também está avisando o criminoso, que acabou de roubar um carro, então a responsabilidade é muito grande. Mas a lei contempla alguma penalidade para esse que avisa? Contempla no caso do uso dos faróis, mas ainda não abarcou a situação dos twitters pela constatação. Você sabe, né, do Twitter? Não? Não? Assim, aqui é que se o Lei manda, Seca, exatamente. Isso, o ainda pessoal não avisa. abarcou, ainda não, mas provavelmente vai. Olha, ainda não. A gente tratou sobre questões de trânsito nesta primeira parte, mas tem muitas perguntas chegando também sobre a criminalidade nas estradas, contrabandos e outras temáticas. Eu vou fazer um rápido intervalo e eu volto já com mais diálogo e, ao mesmo tempo, conhecimento e troca de experiências com o inspetor Sérgio de Amorim, superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo, e na nossa bancada, a jornalista Maria Tereza Cruz. Rápido intervalo e a gente volta já.
Independente está de volta nessa noite em que você participa de todas as partes do Brasil pelo tribuna@redevida.com.br. Nosso convidado da noite, o inspetor Sérgio de Amorim, superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo, e na nossa bancada, Maria Tereza Cruz, jornalista. Paulo, perguntas e mais perguntas chegando e uma abordagem ampla dessa temática que toca a vida de todos nós. Vamos lá. A gente vai ter que... A gente teve uma pequena questão técnica, vamos acertar o seu microfone e a gente já volta já já. Entre as perguntas que estão chegando, várias delas vão na mesma temática, a questão da criminalidade, o combate à criminalidade. Tem sido cada vez mais divulgado, inclusive pela imprensa, quando se faz grandes apreensões, contrabandos, e ali então a gente percebe quase que uma espetacularização, um show, né, daquilo que acontece. Mas no dia a dia devem ser várias apreensões que não ficamos sabendo pelas redes sociais e muitas vezes nem mesmo pela imprensa, mas de grande porte. Isso também tem aumentado? Sim, isso tem aumentado constantemente. Nós somos uma polícia nacional, então temos várias características diferentes ao longo dos mais de 71 mil quilômetros de rodovia, que é o nosso trecho ao longo do Brasil. E as apreensões têm sido uma constante, o aumento das apreensões também. Hoje a Polícia Rodoviária Federal, embora seja uma polícia que tem o trânsito como responsabilidade essencial, ela vem atuando de forma cada vez mais firme e mais forte na prevenção e na repressão de outros ilícitos. Então, as apreensões têm sido muito constantes, sim. Queria aproveitar para trazer aqui a questão com relação ao roubo de carga. A gente ouve na imprensa, ouve falar especialmente nos trechos de São Paulo das rodovias. Já citei aqui, mas Fernão Dias, cansei de dar notícia de lá, Dutra, de roubo de carga. Há alguma quadrilha, há algum, enfim, grupo específico que atua nesse sentido? Nos últimos anos, nos últimos 2, vamos colocar aí anos, ou nesse ano mesmo, a polícia conseguiu desmantelar esses grupos que têm como foco vitimizar aí os caminhoneiros que passam pelas rodovias federais? Dentro dessa perspectiva também, completando, nesses dias soubemos de números que apontam para um aumento de roubo de carga ao longo deste ano, num comparativo com o ano passado, se isso procede. O que acontece ao longo dos anos, muitas operações com o apoio do nosso setor de inteligência e com outros grupos integrados vêm sendo feitas. Foram feitas algumas prisões ao longo dos anos. Alguns grupos criminosos foram desmantelados, sim. Porém, recentemente, houve uma aproximação maior das instituições policiais, dos órgãos de inteligência aqui em São Paulo, através de uma agência integrada, que nos levou a enxergar o problema como um todo. Então, quando você fala no estado de São Paulo, são muitas rodovias estaduais, muitas rodovias federais e muitas ocorrências dentro da própria cidade de São Paulo. Então, essa visão geral da coisa era uma visão que não pertencia a cada uma das instituições. Então, com essa integração maior, com esse compartilhamento desses dados, nós conseguimos mapear de uma forma mais efetiva esse tipo de atuação e esse tipo de quadrilhas. Aí nós conseguimos aí, dentro de poucos meses, né, essa agência integrada não tem muitos meses que está atuando, já conseguimos resultados bastante expressivos. Mas essas quadrilhas, eu tenho essa curiosidade, essas pessoas, esses criminosos, eles são específicos desse tipo de crime, é isso que a polícia consegue perceber? Ou seja, não é um crime ocasional, são pessoas que trabalham para o crime para isso, é isso, inspetor? Existem duas situações que têm que ser muito bem divididas quando a gente fala em estatísticas de roubo de carga. Uma coisa são organizações criminosas, que é o objetivo da agência integrada trabalhar contra esse crime organizado, que praticam assaltos a caminhoneiros em locais ermos, em rodovias, em fora de rodovias, em postos de gasolina. E outra coisa são os saques de carga, que são populações lindeiras, né, populações carentes, comunidades,
que se aproveitam de acidentes que ocorrem em alguns locais e vão lá e saqueiam a carga. Então, são situações bem diferentes, né? A atuação é bem diferente, o tipo de crime é bem diferente e, embora ambos tenham que ser reprimidos. Aproveitando, o senhor citou das populações lindeiras, esses crimes mais ocasionais, no último feriado a gente teve relatos sofridos de pessoas que ficaram 12, 16 horas, né, no trânsito das rodovias, especialmente aqui para o litoral norte. Rio Santos, Tamoios, por conta das operações Pare-Siga, por causa das obras que estão acontecendo ali na rodovia dos Tamoios. E tivemos relatos, que eu me lembro agora de cabeça, na Regis, na região da Serra do Cafezal, na Tamoios, como eu citei, e na Rio Santos, de pequenos arrastões, pessoas que aproveitam esse trânsito. O que a polícia pretende fazer agora para esse feriadão do Natal, Ano Novo, para tentar combater esse tipo de situação bem específica? A polícia já está fazendo. Hoje, amanhã, ao longo dos feriados, nós estamos com equipes de reforço, de policiamento aqui da capital, trabalhando nessas rodovias. Legal. Então, os nossos esforços estão voltados para essa situação. Então, isso é uma constante em todos os locais onde há um congestionamento muito forte, né? Não só ali na Regis Bittencourt, mas em qualquer rodovia, mesmo em outras rodovias que não federais, no próprio Rodoanel. Então, e o trabalho que vem se fazendo é um trabalho de prevenção, sim, trabalho de policiamento ostensivo e um trabalho de repressão, contando inclusive com a ajuda das próprias concessionárias que têm monitoramento da rodovia. Perguntas de telespectadores, vamos lá, Paulo, nessa noite, que agora já ajustado tecnicamente. Vamos lá. Exatamente, então você diz, agora eu posso falar sem o telefone, sem o microfone estar no mute, posso falar também para você participar, assim como a nossa telespectadora Ana Clara de Gramado acabou de fazer, tribuna@redevida.com.br. Inspetor, a Ana Clara nos enviou, ela volta um pouco à temática das drogas, nos enviou uma notícia de hoje, lá do Rio Grande do Sul, que a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, apreendeu quase 80 quilos de maconha e deteve 2 pessoas que a traficavam em uma rodovia do estado. A polícia afirmou suspeitar do carro e o parou. Pergunta dela, como não levantar falsa suspeita e constranger cidadãos inocentes? Bom, o trabalho de policiamento, ele é resultado da prática e da constância. Então, esses policiais que trabalham principalmente em regiões de fronteira, têm um refinamento muito grande na seleção dos veículos. Então, não é qualquer veículo que vai ser revistado, até porque o nosso número de veículos é muito grande nas rodovias de grande movimento. Seria impossível para a polícia conseguir parar todos os veículos. O que nós pedimos à população é que compreendam que essa fiscalização tem que ser feita, isso normalmente é feito com muito profissionalismo, com muita atenção, mas as buscas têm que ser realizadas ao longo do trabalho dos policiais. Então, ao longo de uma fiscalização, nós pedimos paciência à população, entendimento, que é um trabalho árduo e contínuo que tem que ser feito, que é o enfrentamento principalmente à entrada das drogas ao país, né? Então, é uma missão que é muito, muito importante para que a gente consiga diminuir esse fantasma das drogas ao longo de nossas cidades. Se tinha, assim, eu me lembro, a fase da adolescência, juventude, se falava muito, vem do Paraguai, vem muita coisa do Paraguai. Inclusive, eu conhecia pessoas que iam para o Paraguai trazer mercadorias e assim por diante. Hoje, se fala talvez um pouco menos de Paraguai, mas é porque houve uma diminuição? É porque estamos espalhando para outras regiões e Paraguai é apenas mais um ponto. Como é que tem sido essa questão, Brasil e os seus vizinhos? Alguns países, vem se criando alguns acordos de cooperação entre as polícias, através de órgãos policiais como a Interpol, para que haja também uma fiscalização nesses outros países. Porém, a nossa atuação direta é ao longo de toda a fronteira seca do Brasil, né? E ela é bastante considerável. Então, o crime também ele busca novas alternativas. Se determinada região tem uma fiscalização muito forte,
e aquela região hoje não tem mais apreensões. Isso é sinal que a fiscalização é efetiva naquela região e que a entrada de ilícitos diminuiu. Então, naturalmente, o crime organizado vai tentar outras rotas de trabalho para tentar introduzir no país substâncias ilícitas. O Luiz Cláudio Mazon, de Brasília, está perguntando se algumas rodovias são mais perigosas que outras. E, de fato, a gente percebe uma conciliação. Inclusive, eu estava vendo alguns números, uma BR, por exemplo, 381, 55 mortes em 1.849 acidentes, um óbito a cada 1,5 km. Então, tem números que são alarmantes. Quais são as piores rodovias do Brasil? Olha, eu diria que os números eles também podem enganar nessa questão. Por quê? Porque dependendo do número de veículos dia que passam em determinadas rodovias, a proporção de vítimas vai ser maior. Aqui em Guarulhos, por exemplo, nós temos mais de 300 mil veículos circulando por dia, todos os dias. Eu não posso fazer uma proporção igual de uma rodovia que tem 4 mil, 2 mil veículos por dia. Naturalmente, aquela rodovia que tem um fluxo muito grande de veículos circulando, tem uma possibilidade de acidentes muito maior. Porém, os centros populosos, né, os locais onde a gente tem uma população próxima muito grande, tem a incidência de atropelamentos, mesmo em locais onde nós temos passarelas. Né, nós já temos imagens em alguns locais de pessoas que foram atropeladas na sombra da passarela, bem embaixo. E isso associado ao consumo de álcool por pessoas ali a pé, circulando em rodovias de velocidade considerável, velocidade a 110 por hora, 110 km por hora, 80 por hora, a pessoa perde todos os seus reflexos, perde a noção de tempo e espaço e de velocidade dos veículos. Então, isso acaba também repercutindo. Então, mais uma vez, em razão do grande fluxo de veículo, da grande população ao seu redor e de pessoas que não obedecem ali um mínimo de... não zelam pela própria segurança. Não é... quando a gente fala em um atropelamento, não é necessariamente culpa do motorista. Muitas vezes é a imprudência do pedestre, do uso de álcool, que se coloca numa situação de risco, numa via que não deveria haver travessia de pessoas. E, infelizmente, acontecem situações como essa. Agora, tudo bem, a gente tem falado bastante do fator humano, né? Mas essas rodovias consideradas perigosas, a gente citou algumas aqui, devem ter outras em outros estados, o trecho do Rio para o Nordeste, por exemplo, a Rio Bahia, enfim, são várias que eu posso lembrar. Mato Grosso, a região de Rondonópolis, eu já passei por lá, tem rodovias em péssimo estado. Tem essa parte da estrutura também, porque tudo bem, esse caso da passarela, o sujeito não usa, é uma questão de educação do próprio sujeito. Mas será que não há formas estruturais de melhorar essa segurança para as pessoas que circulam, para o motorista e para os pedestres nessas áreas? As rodovias do Brasil, elas merecem a atenção devida. A população merece o respeito e as rodovias merecem a manutenção que tem que ser dada. Então, em rodovias ao longo do Brasil, com certeza nós vamos encontrar rodovias que precisam de manutenção. Com certeza o fator falta de manutenção das rodovias, falta de manutenção dos veículos, condições climáticas repercutem sim, são causas de acidente. Mas mais uma vez eu volto, o principal acaba sendo o fator humano. A Marisa Gil, ela é taxista aqui em São Paulo e ela quer saber a respeito de congestionamentos. Ela já está assim apavorada porque nesses próximos dias vamos ter muitos congestionamentos e isso já faz parte de uma certa rotina, embora ela diga que há uma certa tranquilidade porque o jeito dela é de levar bem situações de conflito. Mas infraestrutura, está faltando infraestrutura? Que está faltando infraestrutura para carros nas grandes cidades, eu não tenho dúvida. Né? As nossas grandes cidades, as metrópoles, elas estão inchadas com os carros. Mas na questão de estradas, a gente está precisando de mais estradas, referente aqui ao estado de São Paulo, que tem a malha rodoviária mais adequada, me parece. Eu creio que as estradas têm virado um reflexo do que é o nosso dia a dia nas cidades. Então, quando nós temos aqui na cidade de São Paulo congestionamentos diários e constantes, essa população exagerada de veículos que a cada dia cresce,
Quando vão todos para um determinado local, para um mesmo lugar, é natural que hajam congestionamentos. Esse último dia 15 de novembro, nós tivemos uma situação mais alarmante, sim. Mas por quê? Porque uma das vias de escoamento, que era uma das rodovias que levavam ao litoral, ainda está em fase de entrega. As obras estão aceleradas para se encerrar, que é a rodovia dos Tamoios. Então, essa falta de uma das vias é tamanha a nossa necessidade, o nosso crescimento da frota, que uma rodovia em manutenção gerou um aumento de um fluxo de veículos muito grande e congestionamentos maiores. As políticas públicas de incentivo ao uso de veículos coletivos são essenciais para que a gente consiga. Não há condição humana possível de se construir rodovias ao passo que se constroem veículos ocupados por pessoas isoladas, andando nos seus carros, nos seus mundos. Com todos os incentivos que se tem, inclusive, para que a população adquira mais e mais carros. Questões e perguntas pelo tribuna@redevida.com.br. Paulo, vamos lá. Inspetor Tristão, de Brasília, no Distrito Federal, ele quer saber por que a frota da Polícia Rodoviária tem veículos tão caros como a picape Dodge Ram e motos Harley Davidson. Não seria possível realizar o mesmo trabalho com veículos mais baratos? Nós utilizamos não só motocicletas Harley Davidson, mas como motocicletas como Honda, como a Honda XRE. Então, para cada tipo de atividade, nós necessitamos de um tipo de veículo específico. Nós temos veículos mais baratos, como sedãs, e nós temos picapes ou caminhonetes mais caras com tração 4 rodas. A Polícia Rodoviária Federal, ela, como tem várias realidades ao longo do Brasil, um veículo que é adequado a uma região não é o mesmo veículo que é adequado a outra. Então, aqui na região urbana, naturalmente, o melhor veículo é um veículo sedã. Precisa de ser que seja um veículo adequado ao transporte dos policiais, dos equipamentos, da sinalização mínima necessária para se sinalizar um acidente, por exemplo, com cones, com sinalizações luminosas. Então, nós precisamos de algum espaço para garantir a segurança das pessoas, assim como equipamentos de primeiros socorros também têm que ser conduzidos naquela viatura. Porém, em outras regiões, com estradas ainda de terra, com o trabalho que é feito muitas vezes fora da rodovia, de auxílio a comunidades mais carentes, de socorro, aonde a única presença do Estado acaba sendo o posto de polícia rodoviária, nós precisamos de veículos, muitas vezes com tração 4x4, de caminhonetes. Então, cada necessidade, e cada região também, ela indica que tipo de veículo nós vamos precisar. Inclusive, eu tenho visto pela Bandeirantes, São Paulo, Jundiaí, que se transforma em alguns períodos da semana em verdadeira pista de motociclistas, em que há uma disputa gigantesca ali e a gente percebe motos passando a 200, 230, 250. Não tem carro da polícia capaz de enfrentar algo assim. Qual que é a estratégia que pode ser usada? A estratégia são bloqueios viários, né? Então, nós fazemos acompanhamentos táticos, né? Que a gente faz um acompanhamento daquele veículo e nós vamos trabalhando nos acessos, nos próximos postos e vão fazendo. E são montadas algumas operações coordenadas para a gente conseguir coibir esse tipo de prática. As câmeras, por exemplo... eu ia querer saber isso. Vamos lá, então. Não, os radares, é uma curiosidade quase boba, mas os radares pegam esses caras, porque isso, o cara passa, parece uma vespa, né? Exato. Pegam. Como é que funciona? Pegam, os radares, eles conseguem constatar sim, esse tipo de velocidade. Passam sim. Assim, isso é uma... Agora, o que acontece é que em alguns momentos, alguns cometem outras infrações associadas, como entortar a placa das motocicletas. Aí na fiscalização nós coibimos também. Aí a gente já começa a trabalhar com condutas até criminosas, como são adulterações de número, de placas. E já aí tem, são outras sistemas medidas mais sofisticados de apertar botãozinho, a placa sobe. É mesmo? É uma sofisticação a coisa. Aí quando isso acontece, além da autuação, que é a primeira medida, também haverá uma condução e uma situação de crime. A nossa equipe, quando voltou
hoje da matéria que produziu, disse assim, foi muito boa a experiência que nós tivemos, a gente foi muito bem recebido pela Delegacia de Polícia Rodoviária que nós temos aqui em São Paulo. Então eu quero agradecer o apoio que vocês nos deram ao longo de todo o dia para construirmos a matéria que foi ao ar, ao mesmo tempo toda a equipe de vocês presente aqui nessa noite. Inspetor Sérgio de Amorim, Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo, muito obrigado por ter vindo, pelos esclarecimentos e que 2014 a gente tenha menos acidentes, menos casos de mortes e mais informação. Então, vou pedir que no ano de 2014 vocês se preparem para um retorno. Pode ser? Pode ser. Eu que agradeço a oportunidade. Essas oportunidades são muito positivas quando a gente consegue esclarecer algumas dúvidas e, de alguma forma, contribuir para a melhora das coisas. Exato. Eu quero agradecer a Maria Tereza Cruz, que é jornalista e nossa parceira aqui no Tribuna Independente. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Dalcides. Acho que até 2014 agora, né? Um bom ano para todos, para você e para os telespectadores. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo e eu volto já já. Falando sobre clima de Natal, sobre espiritualidade, você vai conhecer um abade que traz um livro que eu tenho certeza que vai fazer a diferença no seu final de ano. Tenha certeza disso. Rápido intervalo, volto já já. Tribuna Independente está de volta e agora nós vamos falar de preparação para o Natal. A gente vai receber Dom Bernardo Bonovitz, alguém que traz uma história de vida, no mínimo, curiosa. Primogênito de família judia, nasceu em Nova York, nos Estados Unidos. Aos 19 anos, se converteu ao catolicismo, ingressou na Companhia de Jesus, foi ordenado sacerdote em 1979 e hoje ele vive no Paraná, no mosteiro trapista. E ele vai falar sobre a espiritualidade monástica. Vai ser o tema da nossa conversa em preparação a esse momento tão especial que estamos vivendo. Estamos ao vivo. Você pode também escrever para a gente, fazer suas perguntas referentes ao Natal, tribuna@redevida.com.br. Participe com a gente. Vamos lá. Essa noite, Tribuna Independente se sente feliz, a gente se sente muito feliz de receber alguém que tem uma história de vida tão especial. Estou falando de Dom Bernardo Bonovitz, ele que é abade do Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo, de Campo do Tenente, no Paraná. Seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente e para trazer boas notícias. Boa noite. Boa noite, Dalcides. Como é bom a gente poder se encontrar ao longo da vida com pessoas que alguns chamam de pessoas espiritualizadas. Outras pessoas dizem assim, não, mas fulano de tal tem alguma coisa especial. E o senhor vem com um livro que fala justamente de espiritualidade, buscando verdadeiramente a Deus, da editora Mensageiro de Santo Antônio. Queria que o senhor partisse um pouco disso. O mundo de hoje está carente de espiritualidade? Acho que no nível mais profundo não, porque eu gosto muito daquele versículo do livro da sabedoria, o Espírito do Senhor enche o mundo. E a espiritualidade se trata da presença do Espírito no mundo. Ele está sempre presente e onipresente. Talvez onde haja uma carência está no contato com este Espírito e na consciência da presença deste Espírito. A gente está vivendo agora bem próximo do Natal. Naturalmente, me parece, as ruas começam a se preparar, a gente vê os símbolos do Natal e, ao mesmo tempo, me parece que há um clima de aproximação das famílias.
como é que a gente poderia pensar em viver esse Natal de 2013, mas um Natal diferente? O que é alguém que está verdadeiramente buscando Deus? Como é que vai viver esse Natal? Uma vez eu preguei uma homilia na Missa do Galo, onde eu falava das camadas de Natal. Eu acho que mesmo a camada mais exterior, os enfeites, as vendas, as compras, fazem parte do Natal, mas não constituem o centro. Um pouco mais para o centro é a amizade, um pouco mais para o centro a família, um pouco mais para o centro a participação na liturgia. Mas no centro do centro é a presença de Deus em nosso mundo através do nascimento de Jesus. Acho que deixando Ele assumir seu lugar no centro, isto cria um Natal diferente e um Natal muito autêntico. Hoje, quando a gente falou, nós vamos ter um abade, e alguém disse assim, o que é um abade? Falei, ele vem do mosteiro trapista. E alguém falou, o que é o mosteiro trapista? Então, imaginando que alguém que está em casa nesse momento tem suas dúvidas, o que é um abade que vem de um mosteiro trapista no Paraná? O que significa? Ok. Acho que todo mundo sabe o que é Paraná, então essa parte eu não vou explicar. O abade vem da palavra pai. Em hebraico, abá é pai. E tinha nos primeiros séculos da igreja uma ideia linda de que Cristo era não somente o grande irmão de todos os cristãos, mas o pai da igreja. Então, São Bento diz que aquele que governa o mosteiro, espiritualmente sobretudo, tem um dos títulos de Cristo, que é Abba, Pai. E de Abba entrou em egípcio no monaquismo do deserto como Abbas, e finalmente em português virou Abade. Agora, o mosteiro trapista, nós somos uma forma da vida beneditina. Nós seguimos a regra de São Bento, que predominou na Europa e nas Américas. Mas no século XVII nós instituímos, meus ancestrais, uma reforma que reafirmava os valores de silêncio, de simplicidade, de trabalho manual e de separação do mundo. Isto aconteceu através de um abade durante num mosteiro que se chama La Trappe, na Normandia. E todo mosteiro que adere a esta visão do monaquismo é um mosteiro trapista. Mais tarde se tornou um grupo jurídico, mas originalmente era aqueles que seguiam esta inspiração de reforma do carisma original benedictino, se tornaram mosteiros trapistas. O senhor tem uma história bastante peculiar. O senhor é descendente judeu e, num determinado momento, decidiu pelo sacerdócio. Foi isso. Como é que foi essa história? Bom, como a história de qualquer pessoa humana, é longa, com seus meandros. Basicamente, desde muito jovem, o nome e a pessoa de Jesus me encantavam, que me intrigava também, porque não devia acontecer com um menino judeu, mas aconteceu. Então eu ia atrás, por meio da leitura dos evangelhos, a leitura da literatura clássica europeia, que está cheia de referências a Cristo, os russos, como Dostoevsky, os ingleses, como Dickens. Ia à igreja de vez em quando, sem conhecimento dos meus pais, e cada vez mais a figura de Jesus me fascinava. Finalmente, aos 19, uns amigos católicos disseram: vá para o mosteiro para chegar a uma conclusão com isto. Fazer uma experiência. Exatamente. Uhum. Então eu passei um mês no mosteiro trapista em Massachusetts e senti-me muito atraído, mas mesmo assim muito inseguro, porque não queria só a atração, queria a verdade. E finalmente, depois de um mês, eu perguntei a Deus de me dizer se de fato Jesus era seu filho e o que a gente deve fazer com sua vida.
E todos nós temos estes momentos de certeza absoluta. São poucos, mas inesquecíveis. E eu tive quando senti Deus dizer a mim, sim, Jesus é meu filho, e você nasceu para ser católico, padre e monge. E então recebi o roteiro da minha vida numa frase só. Dom Bernardo, eu estou encantado com o senhor. Estou encantado. É engraçado, né? A espiritualidade está no jeito da pessoa falar, no jeito de colocar a própria história, esse olhar com fé, mesmo quando o senhor não via tudo com clareza. Eu queria te perguntar o seguinte, vocês rezam muito, a imagem que a gente tem é de um mosteiro, dos monges rezando. Vocês acordam que horas? Acordamos às 2:30 de madrugada. 2:30 da madrugada, para rezar. Para rezar, sim. Começamos ciclo de oração litúrgico que começa às 3 e termina às 7:30 da noite. Temos 7 momentos de oração, de salmos, leituras, intercessões, e além da missa que celebramos todo dia, e isto estende-se desde o início do dia às 3 de madrugada até 7:30 da noite. Então, por exemplo, esse horário agora, nós estamos ao vivo, quase meia-noite, seria um horário que o senhor já estaria quase que amanhecendo. Eu sou, com certeza, o único membro da minha comunidade acordado neste momento. Eu pensei que a sua comunidade estava lá diante da televisão, todos acompanhando. Não. Se tivéssemos uma televisão, talvez. Ah, não tem a televisão também? Não temos, não. Dom Bernardo, o que levou o senhor a escrever esse livro, Buscando Verdadeiramente a Deus? Esta eu acho uma história interessante. Faz 4 anos, o Frei Vilmar, franciscano de Santo André, editor do Mensageiro, novo editor, fez uma sondagem dos leitores, o que falta em nossa revista. E parece que a resposta mais frequente que recebeu artigo sobre a espiritualidade. Então ele entrou em contato comigo, perguntando se seria possível eu escrever este artigo. O nome vem da regra de São Bento, onde ele diz que o único critério para alguém entrar e perseverar na vida monástica é se ele busca verdadeiramente a Deus. E para mim é a essência da espiritualidade, esta busca contínua. Por isto o título. E os capítulos são os artigos escritos ao longo de 4 anos. Eu percebi que em vários momentos o senhor toca na temática que hoje o Papa Francisco tem também insistido bastante, questão da ternura, da compaixão e que Deus nos ama. E o senhor diz assim, amar como Deus nos ama. É isso que somos chamados a ser nesse mundo, o amor de Deus. O amor divino é a meta. Isso é possível? Isso é possível. Senão, estaríamos muito enganados na vida monástica. Mas desde o século IV, quando os monges começaram a refletir sistematicamente sobre o monasticismo, eles reconheciam que o amor foi infuso em nós por Deus e é o núcleo de nossa identidade. Há alguns bloqueios principais, o egocentrismo, a confiança na riqueza, a divinização do prazer, mas estas coisas podem ser trabalhadas e cresce uma liberdade cada vez maior. E esta liberdade é o espaço de amor. Eu acho que para os padres, os teólogos da minha ordem, esta era a meta que nunca mudava. Deus é amor e ser sua imagem é ser a capacidade de amar também. É só pedir sua graça e retirar os obstáculos e chegaremos lá. É muito lindo, Dalcides, que a regra de São Bento começa com o aviso: escuta, meu filho, as palavras de pai que te ama.
E o livro termina com as palavras: e com a graça de Deus chegarás. Então, o monaquismo é um movimento muito otimista. Eu ouço o senhor falando e vai me dando uma vontade de fazer alguma experiência, de passar alguns dias no mosteiro. Isso é possível? Por exemplo, que essa vontade que eu estou sentindo, certamente quem está em casa nos acompanhando nesse momento, tem muita gente pelo Brasil afora pensando a mesma coisa que eu, tenho certeza disso. A gente tem essa possibilidade? Absolutamente. Sim, totalmente. Nós temos uma hospedaria com lugares para 18 pessoas. Recebemos homens e mulheres religiosos e leigos. E vão acordar às 2h30 da manhã para rezar? Isto não em Palmas. Eles participam na medida que desejam na liturgia, também trabalham junto conosco, participam em nossas reflexões, mas tudo depende do grau da identificação que a pessoa que faz o retiro deseja. E se ele ou ela quiser, nós mandamos dos monges para dar direção espiritual e conversar sobre a vida espiritual com eles. Alguém que está precisando, às vezes, de um momento de reflexão, de parar, de tomada de decisão, de fazer escolhas, passar um momento nesse mundo tão barulhento, passar alguns dias ou alguns momentos de paz, de serenidade, de encontro consigo mesmo. Dom Bernardo, eu quero te agradecer muito. Eu sei que o senhor viajou para chegar até aqui, mas o senhor veio com tanto carinho e a gente também recebeu o senhor com muito carinho. Dom Bernardo Bonovitz, ele que é o autor do livro Buscando Verdadeiramente a Deus, pela editora Mensageiro de Santo Antônio, que inclusive tem a revista Mensageiro de Santo Antônio, uma revista que eu acho que já tem quantos anos tem a revista? Isto eu devo saber, mas não sei. Porque eu era pequeno e eu já acompanhava, já lia, e sempre com temas muito atuais e sempre trazendo a causa da evangelização. Então, nessa noite, eu quero falar a importância de você que está em casa se nutrir nesses dias de espiritualidade, se nutrir esses dias com boas informações. Dom Bernardo escreveu o livro Buscando Verdadeiramente a Deus. A gente provou só um pouquinho, mas eu tenho certeza que você que está em casa vai procurar amanhã mesmo. Enquanto eu mostro novamente a capa do livro, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem de Natal para a gente. Sim, a minha mensagem de Natal, acho, é a mensagem da Igreja. É a mensagem dos anjos. Eu vos anuncio uma notícia de grande alegria. Hoje nasceu aquele que salva, que aceita, que ama e que nos conduz à visão e ao reino do seu Pai. Amém. Presente de Natal, Dom Bernardo Bonovitz, muito obrigado. Muito obrigado, Dalcides. Muito obrigado. Olha, o programa não terminou não, vou fazer um rápido intervalo e na volta mais espiritualidade. Vou ler um trechinho do livro de Dom Bernardo para você. Fica na paz, já voltamos já. Tenho sempre um desejo de conhecer cada vez mais essa revista que eu acabei de citar, que chegou ao Brasil em 1956, mas em 1985 eu tive contato com essa revista, O Mensageiro de Santo Antônio. Essa revista me ajudou tanto ao longo da vida, e me fez um bem tão grande. Por quê? Porque traz temáticas que vão alimentando a fé da gente. Muitas vezes a gente tem um conhecimento teórico de Deus e de repente a gente para um pouco e começa a ler testemunhos concretos, questões concretas. Tanto a revista quanto o livro de Dom Bernardo, Buscando Verdadeiramente a Deus, eu notei isso, é trazer a espiritualidade para o dia a dia. De tal forma que quando um monge
como Dom Bernardo fala sobre essa espiritualidade, não está dizendo isoladamente ação e oração, mas é a conciliação integrada dessas duas dimensões da vida. Fazer da vida uma oração e da oração vida. Falar do amor de Deus só tem sentido se eu me lanço nos braços dele. Como um filho se lança nos braços do pai, amar a Deus significa entregar-se a ele. E essa temática de amar a Deus nesse livro Buscando a Deus Verdadeiramente insiste nessa temática. Deus é amor. Papa Francisco tem falado abundantemente sobre essa temática. Deus é amor. Porque quem é conduzido pelo amor é lógico que sente desejo e vontade de se transformar. Deixar-se conduzir com confiança. Certo que Deus tudo pode, tudo sabe. Deus tudo pode, tudo sabe. Onde é que está o grande problema da relação com Deus? Está no fato de não entendermos que Deus é amor e nos deixarmos sustentar pelos seus braços com confiança de uma criança que simplesmente confia no amor de seu pai por ela. A gente complica demais os nossos relacionamentos, a gente complica demais, inclusive, o relacionamento com Deus. E eu estou cada vez mais convencido que o exemplo do presépio deveria sempre nos fazer abrir os olhos e o coração e os ouvidos. O presépio traz a simplicidade do menino Deus. E talvez o que esteja faltando na nossa vida para vivermos com mais intensidade seja exatamente isso, a simplicidade no dia a dia. A simplicidade das pequenas coisas, das pequenas delicadezas. Deus é amor e descobrir esse Deus que é amor é descobrir as delicadezas desse Deus que é amor e passar a tratar as pessoas com delicadeza também, inspirando-se na simplicidade do presépio. Creio que essa seja uma boa mensagem para que o meu coração e o seu esteja preparado para viver bem esses dias de encontro com os nossos amigos, com os nossos familiares, momento de confraternização, mas que sejam momentos de paz. Há também algo bonito que li nesses dias. Coragem, pobre homem, foge um pouco das tuas ocupações, esconde-te um pouco do tumulto do dia a dia e dos teus pensamentos. Livra-te das preocupações que te afligem, dá um pouco de tempo a Deus, repousa nele. Que essas sábias palavras sejam como bálsamo nessa sua noite. Amigos, muito obrigado mais uma vez. Hoje, quarta-feira, amanhã tem programa, sexta-feira tem programa. E aí, então, encerramos a fase 2013. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Dalcides. Uma boa noite a todos em casa. A gente se vê amanhã. Dalcides, eu quero só agradecer a participação do nosso público, você que todas as noites participa enviando sua mensagem. Muito obrigado novamente. Ao longo de todo o ano, foi uma participação efetiva do nosso público. Afinal, você fez o programa ao longo de todo 2013. Obrigado novamente, boa noite. Olha, uma boa noite a você. E não se esqueça desse pensamento, ele faz bem à alma e ao coração. Repousa esse coração aflito com tantas coisas. Poucas coisas são necessárias. E o seu coração, no fundo, ele sabe aquilo que é essencial. Deus da nossa vida. Tchau, tchau.